Ok. A fibra muscular, ela apresenta 3 potenciais diferentes. Ela tem potencial de hipertrofia, que é o aumento da fibra. Ela não aumenta em quantidade, ela aumenta em tamanho, é a hipertrofia. Aumento do tamanho das fibras existentes por aumento da produção das miofibrilas, que é um componente específico da fibra muscular. Ela também tem o potencial de hiperplasia, que é a replicação, é o aumento em quantidade, de 1 vira 2, de 2 vira 4, de 4 vira 6, ela aumenta em quantidade. E a atrofia, que nada mais é do que a debilitação progressiva da fibra. A fibra é uma célula viva e, como tudo no corpo humano, se ela não tiver o uso, ela cai no que nós chamamos de teoria do desuso. E aí, se você não utiliza a fibra, se você não tem o movimento, que é a sua principal capacidade, ela vai fazer o processo de atrofia, que é o processo inverso da hipertrofia. Então, enquanto na hipertrofia ela ganha a miofibrila, ela ganha massa, ela aumenta de tamanho, na atrofia ela vai perdendo a sua capacidade. São aqueles casos, por exemplo, de pessoas que perdem os movimentos. Lembra que eu falei agora há pouco que a musculatura esquelética, ela era de origem de informação do sistema nervoso central, ou seja, de contração voluntária? Então imaginem vocês numa situação hipotética, onde uma pessoa ela sofre uma lesão a nível de medula espinhal, ela perde os movimentos corporais. Né? Se eu tenho uma lesão de medula, a informação nervosa ela não passa mais do sistema nervoso central para o músculo. Logo, esse músculo ele para de se contrair. Essa contração é uma função básica do músculo. Se ele para de realizar sua função, o músculo então ele cai no processo de atrofia. Pessoas que perdem o movimento, elas acabam apresentando ao longo do tempo uma diminuição do tamanho do ventre muscular. Então, geralmente o músculo, os membros inferiores ou membros superiores, eles ficam afinados, eles perdem a massa muscular, porque o músculo perde a sua capacidade e entra no processo de atrofia. Ok. Eu vou apresentar para vocês agora os músculos na prática. Então eu vim especialmente a esse laboratório para trazer para vocês essas peças, para que a gente fixe bem essa ideia aí da prática dos músculos. Bom, iniciando pelo miocárdio, que é o músculo do coração, então só para a gente observar a presença das fibras musculares, que são essas linhas, né, que representam cada uma única fibra. Gente, as fibras adultas, elas podem alcançar até 30 centímetros, elas são células enormes mesmo. Né? Então, toda essa camada externa do coração, que é o miocárdio, ela é composta por tecido muscular estriado, porque aqui a capacidade de contração ela tem que ser intensa para poder contrair, fazer o que a gente chama de sístole, que é a contração do coração, e empurrar sangue para todos os vasos sanguíneos. Na musculatura esquelética, a característica é a mesma. Lembra que é esquelético porque está recobrindo o esqueleto do corpo humano. A característica é igual, então eu consigo ver as fibras musculares dispostas como se fossem estrias no músculo. Então todos os músculos que recobrem o esqueleto humano, eles têm essa mesma característica de células enormes, para que promovam uma contração suficiente para conseguir movimentar o nosso corpo. Então, no estudo dos músculos, a gente divide e classifica esses músculos de acordo com a sua localização. Então, a gente tem os músculos da cabeça, a gente tem os músculos da região cervical, que é o pescoço, nós temos o músculo do tronco, dividido em tórax e abdômen, nós temos os músculos do membro inferior, perna, coxa, perna e pé, nós temos do membro superior, braço, antebraço e mãos. Tá? Então, todos esses são esqueléticos. Os músculos da face, que faz parte do grupo muscular da cabeça, eles são músculos mais delgados, eles são músculos mais finos, eles recobrem diretamente a calota craniana e os ossos da face. O principal objetivo deles aqui é garantir a nossa expressão facial, né? O movimento da boca ao falar, ao comer, né? Os movimentos de expressão facial, de abrir e fechar os olhos.
Então, o objetivo não é que a gente estude cada um deles, mas que nós possamos reconhecer ele como músculos da face. E aí, a exemplo, eu vou dar para vocês o músculo frontal, o músculo da testa, o músculo prócero, que é aquele que a gente engelha aqui na região da glabela, músculo nasal, que recobre o nariz, músculo orbicular do olho, que permite com que a gente feche e abra os olhos, o músculo bucinador, que é o músculo da bochecha, músculo risório, que é aquele que permite o riso, por isso que ele recebe o nome de risório, músculo mentual, que está recobrindo o mento, ok? Músculo masseter, que é o músculo mais resistente do corpo humano, é o músculo aqui da mandíbula, a gente estimula ele a vida inteira, por isso que ele ganha resistência. O masseter, ele é utilizado a nossa vida inteira, desde que a gente nasce e começa a movimentar a boca. Então é o nosso músculo com maior resistência, essas fibras são as mais resistentes. Ok, na região cervical, eu chamo a atenção para vocês do músculo platisma, que é o músculo que recobre externamente a nossa região cervical, é um músculo plano, extenso, mais superficial do pescoço. Os músculos escalenos, né, que estão aqui na região lateral, ligando-se ao músculo trapézio, que a gente já vai reconhecer. E um músculo que eu gosto pra caramba, que eu acho o nome dele assim super lindo, que chama esternocleidomastoide. Todo meu aluno grava esse músculo, hein? Então bora lá. Esternocleidomastoide, ele sai aqui do processo mastoide da cabeça e desce até a região do externo. Então é esse músculo lateral, esternocleidomastoide direito e esternocleidomastoide esquerdo. Beleza? Gravaram? Então vamos lá. Na região posterior do cervical, a gente tem o início do músculo trapézio, né? Então, trapézio para o lado direito, esquerdo, que forma o primeiro ângulo da região do nosso símbolo escapular, músculo trapézio. Ok. Na região do tronco, gente, para a gente reconhecer aqui os maiores e mais superficiais, nós temos o peitoral maior e o peitoral menor. O peitoral menor, ele vem logo abaixo do peitoral maior. É uma informação importante. O grupo muscular, ele é idêntico entre o homem e a mulher. Então, todos os músculos que o homem tem, a mulher também tem. A diferença aqui no peitoral, a diferença externa, é que sobre o peitoral maior, ou seja, acima dele, a mulher ela tem o desenvolvimento da glândula mamária, o que dá a característica da mama feminina. O homem, ele também tem glândula mamária, que também fica acima do músculo peitoral maior. Entretanto, ela não é desenvolvida, tá? Então, a única diferença aqui não está no músculo, mas está na presença da glândula mamária. Agora, os músculos são os mesmos. Então, peitoral maior, aqui na região do tórax. Músculo serrátil anterior. Ele recebe o nome de serrátil porque, como ele acompanha as costelas da caixa torácica, ele apresenta essa característica visual serrilhada. Então, ele recebe o nome de músculo serrátil anterior. Na caixa torácica, eu tenho os intercostais. Os intercostais, eles estão entre as costelas. É eles que ajudam no movimento respiratório. Cada vez que o pulmão se expande cheio de ar, essa caixa torácica, ela se movimenta. E quem permite esse movimento também são os músculos intercostais, tanto de enchimento da caixa torácica de ar, quanto de relaxamento quando ela retorna para o seu tamanho original. Então, os músculos intercostais, eles se contraem e trazem a caixa torácica novamente para sua posição original.